Olá pessoal, sou Igor Fernandes, gestor da certificação PHP da CBCT. Este é o nono módulo do curso preparatório para a certificação PHP. O site da CBCT é www.cbcd.com.br. Quem quiser seguir no Twitter é twitter.com/igorfer. Neste nono módulo, vamos ver questões sobre banco de dados, questões sobre conexão, seleção do banco de dados, esquema ou instância do banco de dados que vai utilizar, e o envio da SQL para o banco, para ser executado no banco, o fechamento de conexão. Sobre como fazer a conexão do código PHP com o banco de dados, está em um exemplo de linha de comando. A função MySQL Connect faz essa conexão com o banco. Essa função ela precisa de três parâmetros. O primeiro parâmetro é o local onde o banco está instalado. Então, se tiver o banco de dados em uma determinada máquina da rede, basta colocar o IP dessa máquina para fazer a conexão do seu código PHP com este banco de dados. O segundo parâmetro é o usuário que vai ter acesso a essa máquina, a essa base de dados, usuário é CBCT. E o terceiro parâmetro é a senha deste usuário da CBCT. Então a senha é teste 123. E essa função retorna para a variável conexão, formando assim um link de conexão com a base de dados. A partir desse link você tem condição de fazer várias operações de manipulação desses dados com a base de dados. Se algum desses dados estiverem correto, por exemplo, o usuário ou a senha, em vez de retornar um link de conexão para a variável conexão, vai retornar, vai dar uma mensagem de acesso negado e não vai conectar, na base de dados. Próxima questão é a seleção do banco de dados que você vai utilizar no momento. No MySQL eu posso ter ali vários bancos de dados. Um banco de dados financeiro, um banco de dados acadêmico, um banco de dados da sua loja virtual, um banco de dados do seu site pessoal. Então, desses bancos de dados, qual o banco de dados que você quer utilizar? Então, com a função MySQL Select DB, você informa isso no momento de programação. Então, eu quero utilizar a questão do primeiro parâmetro dessa função, eu quero utilizar banco aula. Este é o nome do meu banco de dados. Dentro desse banco de dados eu tenho ali um conjunto de tabelas. O segundo parâmetro é o link de conexão da linha anterior. Então, o link de conexão é a variável conexão que foi criada ali na linha anterior. Próxima questão é o envio de um SQL para ser executado no banco. Na terceira linha desse código, eu estou montando o meu SQL. Então, um SQL para inserir um registro, insert into cliente, ou seja, insere na tabela cliente. Depois de cliente vem a declaração dos campos que eu tenho dentro dessa tabela. Tem o nome e telefone. Embaixo eu tenho o valor. O valor são os valores respectivos para cada campo citado acima. Então, o João é o valor de nome e esse 1, 2, 3 até 9 é o valor para o telefone. Montado essa string e armazenado dentro da variável SQL, eu preciso dela para que seja enviado para o banco de dados. Para enviar essa variável, esse insert, para ser executado no banco de dados, tem a função MySQL Query. A função MySQL Query, o primeiro parâmetro é o SQL, que é a linha anterior, que é a montagem do SQL. O segundo parâmetro é o link de conexão. O link de conexão foi na primeira linha que a gente criou esse link. Essa função MySQL Query ela vai retornar de duas formas. Ou retorna true ou false, se conseguiu ou não inserir um registro. E no caso de se for um select, ele vai retornar os dados. Na questão deste retorno, depois nós vamos passar nos próximos módulos a questão do if para fazer o tratamento daquele retorno. Se o retorno for igual a true, ele dá uma mensagem, conseguiu inserir os dados com sucesso. Se não, ele dá uma mensagem que não conseguiu. E a última conexão é o fechamento de conexão com o banco. Então a função para isso é MySQL Close. E eu passo o link de conexão. Então dessa forma eu estou fechando a minha conexão do banco. Estou falando que eu não quero mais utilizar aquela base de dados dentro do meu código. Então este é o nono módulo do curso preparatório para a certificação PHP da CBCT.
Aguardo você no próximo módulo. Obrigado, tchau.